Presidente da Câmara dos Vereadores, Rossano Taveira, Excelentíssimo Senhor Prefeito de Panambi, Maurício Marques, Excelentíssimo Vice-Governador e Governador eleito do Estado do Rio Grande do Norte, Robson Faria, Excelentíssima Senhora Deputada Federal e Senadora eleita, Fátima Bezerra, Excelentíssima Senhora Vice-Prefeita Lucinha Thiago, Excelentíssimos Senhores e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores, este talvez seja o dia mais carregado de emoção de minha trajetória política. Agradeço a Deus por estar aqui neste momento. Somente Ele e pouquíssimas pessoas de minha família sabem o que passei antes de assumir hoje a presidência da Câmara do Panambi. Para que vocês compreendam minha emoção, é necessário que eu conheça o caminho que percorri em fragmentos, claro, para não me alongar mais do que o necessário. Comecei a trabalhar cedo, ajudando minha mãe a dar o sustento de meus irmãos e irmãs. Em curto período, como morador das Rocas, trabalhei como catador de papel lá nas gráficas da Ribeira. Vendia papel para comprar comida e roupa para meus irmãos e para mim. Naquela época, com 12 anos, estava no meu ombro a responsabilidade de ajudar no sustento de uma família, já que meu pai não fazia. Oswaldo Toscano, porque muito me orgulho, já que consegui sair das ruas. Em seguida, fui trabalhar em Morro Branco, na casa de um médico, como auxiliar de jardineiro, mas fazendo todo tipo de trabalho doméstico. Nesse tempo, qualquer mau humor da esposa do dono da casa, da dona da casa, era recompensado com pancadas de cabo de vassoura, tamanco ou que aparecesse pela frente. Eu ainda era uma criança. Como era maltratado, mas não podia largar o emprego, que ajudava no sustento da família, consegui na mesma rua outra vaga como auxiliar de jardineiro, na casa do então engenheiro Fernando Bezerra. Na época eu tinha 12 anos de idade. Aos 14 anos de idade, entrei na STEP do Nordeste como varredor. Cheguei da empresa a trabalhar no setor de produção, de fiação, graças à minha disposição ao trabalho. Em seguida, trabalhei ao lado de minha tia Fátima Cabral, no primeiro ofício de notas. Como office boy, ocupei o cargo de datilógrafo e comecei, nessa época, a exercer a função de corretor de imóveis, profissão que tenho até hoje. Aos 18 anos, fui servir aeronáutico e fiz muitos amigos. Alguns deles estão aqui presentes, por sinal. Muito obrigado pela presença. Refrigerantes em Panambi. Nesta época, o então vereador Francisco Cabral, a caminho de ser vice-prefeito, me chamou e falou: Ricardo, vou colocar seu nome para preencher as vagas do partido aqui na eleição, mas não se anime muito não. Eu agradeço, Cabral, a você a oportunidade a me dada. Muito obrigado. Comecei a campanha contando com uma multidão de votos, somente o meu. Tive que convencer minha família, meus amigos, colegas e a população de Panamirim que poderia contribuir politicamente. Aos poucos, as pessoas passaram a me ver de outra forma. Passaram a ver que aquele menino inquieto e falante poderia ajudar o município. Fui eleito. Depois da primeira eleição, fui o segundo vereador mais votado em 1996 e candidato a deputado estadual em 98, ocupando a terceira suplência. Em 2000 e 2004, fui novamente reeleito para a Câmara Municipal de Panambi, sendo que em 2004 mais votado. Nessa trajetória, ocupei a presidência de Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final por 3 vezes,
primeiro secretário, vice-presidente da Câmara do Panamirim e segundo secretário. Chegamos a 2008. Cometidos por mim, perdi as eleições e venci o inferno. Tenho a certeza absoluta que eu precisava passar pelo que eu passei para estar aqui hoje como presidente da Câmara de Vereadores de Panamirim. E eu sofri, minhas senhoras e meus senhores. Eu amarguei humilhações as mais diversas possíveis, inclusive de pessoas que já haviam ajudado. Passei a não ser atendido, a esperar por horas, dias, semanas, meses, ser literalmente perseguido. Minha família foi despedaçada, destroçada, arruinada. Minha ruína moral era visível. A depressão teimava em não sair de dentro de mim, fazendo com que eu sofresse mais e mais. Estranhamente, não conseguia ter mágoa de ninguém. Tinha raiva de mim, do caminho que trilharam para estar passando por aquela situação. Esse foi um período amargo e exílio em Graçanu. Lá, a pesca foi um refúgio de reflexão, de avaliar a vida e repensar posicionamentos. E aqui faço uma pausa para agradecer, olhando os olhos da minha família, aqui de frente. Muito obrigado a todos, minha mãe, meus irmãos. Quando eu mais precisei de vocês, vocês estavam lá, me dando forças. Quando eu chorei, e eu chorei muito, minha esposa, que tentaram separar de mim, estava lá, presente ao meu lado, me empurrando e falando: bora, Ricardo, força, não abaixa a cabeça. Vou lhe dizer uma coisa que eu nunca fiz em público. Vou dizer. Nesses meus longos 28 anos de casado com você, minha filha, se tivesse casado, eu casaria mais uma vez. Meus filhos sempre presentes também, Larissa, Júnior, agora meu netinho, João Pedro. Obrigado, amo vocês demais. Muito obrigado por quantas vezes no cume do meu desespero eu pensei besteiras a caminho das pescarias. Quantas vezes eu entrei no mar para pescar com lágrimas nos olhos, porque naquele dia havia sofrido mais outra humilhação. Aqueles amigos do vício que eu tinha, sumiram, me abandonaram. Aprendi de forma mais dura de que se pode aprender a compreender o mal que eu causei, principalmente a minha família. Peço perdão a todos vocês, mas o exílio me transformou, o sofrimento me calejou e o aprendizado ajudou a pintar boa parte dos meus cabelos brancos. Me fez repensar a minha vida, os meus valores e me fez saber quem são meus verdadeiros amigos, aqueles que nunca me abandonaram. Cumprimento todos eles, que foram poucos. Em nome de você, Manassés, que deve estar aqui presente e participou da minha palavra. Obrigado por tudo, meu amigo. Conte sempre com esse seu amigo aqui. Obrigado. Faço um agradecimento em público à minha tia, Fátima Cabral, neste momento.
Minha tia, o resgate da minha vida, da minha trajetória política, é obra sua. Espero honrá-la com o meu trabalho, superando todas as expectativas negativas que algumas correntes esperam e torcem para que aconteça. Excelentíssimos senhoras e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, ao longo dos mandatos nesta casa, sempre observei o distanciamento existente entre nossas ações e a comunidade. Diante disto, nossa gestão será marcada por ações que visem redução na distância entre o trabalho legislativo e a população. A Câmara, no nosso entendimento, deve ser centro de convergência da satisfação da necessidade da população e, para isso, necessita de ferramentas adequadas para esse trabalho. Precisamos conhecer melhor tecnicamente nossos gargalos através de estudos que embasem discussões, ações e propostas efetivas e factíveis. Necessitamos ouvir a população. Ao ouvir reclamações e sugestões, poderemos melhorar muito o trabalho legislativo e auxiliar o executivo. Urgir planejar estrategicamente as ações desta casa para que o nosso trabalho seja mais eficiente e eficaz, beneficiando comunidades mais distantes de Parnamirim. A Câmara Municipal, pelo que penso, tem que estar na rua, ofertando serviço e demandando contribuições, seja através de audiências públicas, discutindo o orçamento ou propondo leis que beneficiem nossos cidadãos. Nosso objetivo é trabalhar em parceria com instituições do Rio Grande do Norte, federais, estaduais e municipais, para capacitar jovens e trabalhadores através da Escola do Legislativo, com o apoio do governador eleito Robson Faria, aqui presente, e que tive a honra de coordenar a campanha em Parnamirim. Governador, obrigado pela confiança depositada e pela insistência em que eu coordenasse a sua campanha. Estar aqui ao seu lado nesta disputa democrática foi revigorante pelo desafio que enfrentamos, tanto Vossa Excelência quanto eu, modestamente. Conto também com a senhora senadora Fátima Bezerra para ajudar ainda mais Parnamirim. Sua participação será muito importante na nossa gestão. Contamos também com o nosso deputado Fábio Faria, federal, e o meu deputado Carlos Augusto Maia, estadual. Nós, excelências, percorremos todas as ruas de Parnamirim para pedir apoio da população e para o nosso projeto de Rio Grande do Norte. Nosso projeto de Parnamirim, vocês assumiram o compromisso em praça pública e eu estarei aqui para ser esse elo com a população. Nosso objetivo é o mesmo, trabalhar por uma Parnamirim mais forte. Temos a ideia de uma Câmara Municipal viva, que interage com as escolas municipais e estaduais através de produção e cultura. E esse trabalho não será feito a duas mãos, mas sim com todas as mãos que se juntem nessa missão. Falo dos vereadores que tenho certeza contribuirão e participarão muito desse processo. Nossa gestão será aberta, participativa e compartilhada. Agradeço aos vereadores Abdênio Salustiano, Antônio Batista Barros, meu primeiro secretário, Binho de Ambrosio, Carlos Augusto Maia, Manuel Diniz, minha professora Helena Cartacho, ex-professora, né? E amiga vereadora, Giovanni Júnior, Gildas Figueiredo, Gustavo Negócio, Irani Guedes, Jeová Alves, meu amigo Jeová Alves, Cátia Pires, minha vice-presidenta, Clênio Santos, Paulo Júnior, Paulão,
Traveira, nosso presidente, vereadora Sheila, grande amiga, deu uma grande força, e Valério Santiago, nosso decano, meu primeiro voto em Parnamirim aos 18 anos de idade. Abro um espaço para agradecer ao vereador Traveira pela transição transparente que efetuamos. Tenha certeza, colegas vereadores e vereadoras, trabalharemos em prol de nossa Parnamirim. Para isso, coragem e empenho não nos faltarão. Queremos e iremos contribuir para ajudar a consolidar as atividades de um legislativo independente, soberano, sabedor de suas dificuldades, mas consciente do caminho a ser percorrido. Outro parênteses se faz necessário para agradecer ao prefeito Maurício Marques. Maurício, você sabe o que eu passei e o que você fez por mim. Eu muito obrigado. Estou aqui para ajudar Parnamirim, prefeito. Conte comigo. Eu acredito no trabalho do legislativo. Acredito tal qual Juscelino Kubitschek acreditava na vitória final e inevitável do Brasil como nação. Eu acredito na vitória final e inevitável de Parnamirim. Os cidadãos e cidadãs que nos elegeram também acreditam. E por isso estamos aqui, para fazer esse sonho cada vez mais concreto, palpável, real. Por compartilhar desse sonho e querer transformá-lo em realidade, estamos aqui, neste momento, para trabalhar por uma Parnamirim desenvolvida, socialmente justa e igualitária. Meu muito obrigado. Quero também desejar a todos um feliz 2015, de muitas realizações, paz, saúde e muito trabalho, né, para gente lutar muito por essa cidade tão querida, como muito bem falou o prefeito Maurício Marques, trabalhar muito para embelezar muito mais Parnamirim através do nosso trabalho. Então, feliz 2015 a todos vocês e muito obrigado.